Eu achei uma coisa interessante aqui, até você mostrou no livro uma tabela com as doenças, para cada doença, como você deve rastrear e tal. Você falou de calculadoras também, né? Existem alguns outros recursos tecnológicos que ajudam o médico a individualizar e a otimizar os exames que devem ser pedidos, além da calculadora? Legal. Eu acho que esse é o meu foco de vida agora, viu, Seu Marcelo? foco de vida. Fala aí pra gente. Fala, como é que são essas ferramentas? Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Nenhuma ferramenta vai dar empatia e Não. contato pessoal olho a olho com o médico. Não. Ou é médico-paciente. O link é super importante. Nenhuma ferramenta. Nenhuma, nada. Principalmente inteligência artificial, que provavelmente essas ferramentas um dia utilizarão a inteligência artificial, né? Mas a população deve saber que nesse processo todo, o médico é insubstituível. O papel do médico, o médico é insubstituível. E cabe ao médico e ao paciente usar essas ferramentas. E outros profissionais da área de saúde também, como Isso. enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, ou seja, o ser humano, nenhuma ferramenta vai dar. Ou seja, os Isso- profissionais da saúde, claro, o Marcelo lembrou bem, né? Os nossos psicólogos, os O treinador terapeutas, físico. fisioterapeutas, né? Terapeutas ocupacionais, o educador físico, né? A terapia ocupacional, ou seja, os profissionais da saúde, a enfermagem, eles são insubstituíveis. Até que, quando eu estava internado, né, entrava o técnico de enfermagem, por exemplo, e uma simples conversa, mesmo em curto período, já nos confortava. Sim. Né? Ou seja, como é importante o papel do profissional da Nós saúde. nascemos para ter Ou relações seja, pessoais. nós seres humanos somos insubstituíveis em relação à tecnologia. Dá até raiva de falar com aquelas coisas de inteligência artificial, né? Quando alguém da inteligência te atende, pô, eu queria falar com alguém, né? Não, às vezes você liga só para ouvir, conversar com alguém. Né? Fala aí pra gente das ferramentas. Eu acho que isso que vocês falaram é perfeito. Assim, tem um livro que eu acho muito legal, que é de um cardiologista chamado Eric Topol, que ele fala o seguinte, o título do livro é Como a Inteligência Artificial vai fazer com que a medicina volte a ser humana. Olha que coisa legal. Aí quando eu li esse livro, eu falei, mas como assim, né? E basicamente o que ele fala nesse livro, que eu acho que é o conceito do meu trabalho, é o seguinte, nós passamos, se você pegar o teu dia hoje, eu for colocar ali as coisas, você vai ver que assim, 80% da parte médica que você faz é burocracia. Você tá ali preenchendo prontuário. Né? Aquele momento que eu, pelo menos, é o que eu mais gosto, do contato com o paciente, é a cerejinha no bolo, né? O que essas ferramentas estão vindo para fazer, pelo menos no meu ver, e obviamente quando a coisa é bem feita, né? Tirando essas coisas burocráticas que a gente faz, tirando imprecisões ali que a gente poderia fazer, ou até trazendo boas evidências pra gente poder tomar uma conduta, pra gente poder ter mais tempo pra ficar com o paciente. Então, assim é como eu vejo a coisa. E o que é o trabalho que eu venho desenvolvendo quando acabou a residência, né, e depois que saiu esse material. Vocês viram que a gente falou aqui de mais de 20 doenças. A gente falou de um monte de exames, a gente falou de um monte de idades, a gente falou de um monte de fator de risco. Impossível um profissional, mesmo, eu falo até de mim mesmo, eu trabalho com isso. Chega uma pessoa na minha frente, eu olho e falo assim, meu Deus, o que eu vou fazer de exame pra essa pessoa? Eu vou ter que olhar cada exame, cada momento que ela fez, saber os exames antigos, pegar esses dados, organizar isso. Se eu for colocar tudo isso de calculadora que eu falei pra vocês pra uma consulta, eu vou ter passado 1 hora da consulta organizando calculadora e exame, e aí eu vou começar a falar com a pessoa, já vai ter acabado a consulta. Isso se eu tiver 1 hora de consulta. Ou seja, fazer o rastreamento médico, levando em consideração fatores de risco, com calculadoras de risco, exames antigos, data do exame, resultado de exame, é um processo que a construção desse raciocínio, existe um raciocínio clínico, mas ela é uma construção meio matemática. Eu tenho lá um determinado exame, eu tenho um determinado risco individualizado que foi calculado por meio de uma ferramenta, e eu tenho se esse exame está válido ou não. Na prática clínica, o que eu faria seria
perder uma parte do meu tempo importante da consulta fazendo toda essa organização. Então, o que o grupo de trabalho que hoje eu faço parte vem desenvolvendo, né? A gente desenvolveu uma tecnologia muito clínica, em que eu consigo, por meio de uma interação com uma pessoa, no momento que antecede uma consulta, mapear, por meio de múltiplas calculadoras integradas numa única ferramenta, o risco que essa pessoa tem de adoecer por todas as condições e já pré-definir quais são os exames que essa pessoa precisa fazer para essas condições. Ou seja, a história, Exatamente. os hábitos, você joga na calculadora e você já tem uma ideia do que você vai pedir. Eu já tenho uma ideia muito otimizado. Precisa. É como se eu falasse assim, a gente falou aqui de um monte de coisa importante. Eu falo assim, Dr. Edson, fica tranquilo. A parte de prevenção a gente já garantiu com base nos melhores guidelines. Pode focar na consulta. Porque a gente não vai deixar passar nada. Se tiver um câncer para rastrear, que precisa ser por idade ou por risco, vai estar dentro do algoritmo, se precisar ter. Então a gente não precisa se preocupar. E mais, a gente foi além, né? E eu acho que essa é uma das grandes coisas que a gente tem feito. A gente montou um sistema que recebe os exames antigos dos pacientes e interpreta isso. Então, o que eu falei sobre... Por isso que eu falei que eu sou louco por validade de exame. Eu tenho exames antigos, será que eu posso usar esses exames para alguma coisa? E até tem combinatórias que são complexas. Por exemplo, se eu tenho uma colonoscopia feita posteriormente a uma pesquisa de sangue positiva e essa coluna está normal, eu tô tranquilo para dizer que aquela pesquisa de sangue nas fezes, ela me chamou uma atenção, mas depois eu confirmei que não tinha nada com uma coluna. Isso no raciocínio clínico é muito simples da gente fazer. Só que o que eu preciso? Eu preciso que a pessoa traga esses exames, eu preciso organizar isso na minha cabeça, eu preciso ver todos os antigos, eu preciso fazer isso para todas as doenças rastreáveis. Se eu for fazer isso, eu não vou fazer minha consulta. Vai dar tempo. Então, a gente integrou tudo isso num único sistema que apoia muito, ajuda muito o profissional, em última instância o sistema de saúde, a garantir que as pessoas que estão sob essa gestão estão com todos os seus exames em dia do ponto de vista preventivo, né? E o que a gente fez para fazer isso? A gente juntou uma equipe médica muito qualificada, né? Eu tô me referindo principalmente aqui ao Dr. Mário, Dr. Arnaldo, Dra. Maria Helena, e a gente juntou com uma equipe de tecnologia muito violenta. O pessoal que veio do Nubank, que veio de Stone pagamento, o pessoal que trabalha assim com tecnologia e aí assim, precisa ser uma relação mãos dadas. Porque eu não posso chegar para um engenheiro de programa e falar, cria aí uma ferramenta, né? É uma coisa que tem que ser feita muito cuidadosamente, porque envolve tomada de decisão clínica, né? Inclusive isso é algo que é regulado pela própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Pela Anvisa. Pela Anvisa. Eu estou passando por um processo com a Anvisa agora. É muito sério isso. Então, hoje, Marcelo, o que eu faço, né, de trabalho é justamente uma forma de democratizar o acesso a uma prevenção que seria feita no consultório do melhor generalista que estuda só isso, só que a nível populacional escalável por meio de tecnologia. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de você continuar, que é um assunto muito interessante. Eu tenho um amigo que faz TI, inclusive ele trabalha na Dell lá nos Estados Unidos, foi o cara que a gente viajou junto e a gente conversou muito. Um dos maiores problemas dos exames de rastreio, enfim, do cuidado de saúde com o paciente é a desintegração de dados. Então, por exemplo, se o paciente é um frequentador do hospital Albert Einstein, a vida dele vai estar lá. Mas se ele faz um exame no Fleury, se ele faz um exame no posto, no SUS, se ele faz um exame no HC, isso gera uma desintegração enorme e você não consegue ter uma ideia da história dos exames desses pacientes, porque os dados são todos desintegrados. Você não tem uma central única de exames. E isso gera um problema, inclusive, de repetição de exames. Você fica repetindo o exame. Ele fez um exame lá, mas você não sabe o que ele fez lá, ele não te conta, aí você vai e pede... Ou seja, como integrar tudo isso para gerar informações melhores para o médico, criar a história do paciente, como você falou. Eu não sei se o exame antigo tem validade ou não, mas às vezes você nem sabe se ele fez esse exame de rastreio no passado, e dá um conforto maior para o paciente, para ele não ficar fazendo exame toda hora e repetindo exames que ele já fez. Como é que você faz isso aí? O que você tem na cabeça a respeito? Isso é um desafio, né? Isso é um desafio monumental, assim, é um problema
muito complexo, assim, muito complexo. E ele tem várias camadas, na verdade. Você pode pegar dentro do HC. Você tá num andar, você tá no outro, você não acessa. Porque um tá anotando no Word, o outro tá anotando num prontuário que foi desenvolvido pelo próprio departamento, o outro tá anotando no MV. Isso eu tô te falando de um hospital que tá no mesmo prédio. Só. No mesmo prédio. E não é que é um hospital que tem recurso, né? Ah, não, mas o Einstein, o Sírio... Se você for ver os dados desses hospitais, eles nem conversam entre si. O SUS não conversa entre não, o si. SUS tá... Então, assim, existe uma total desintegração de dados aqui no Brasil. Isso não é só no Brasil, não. Em muitos países. Né? Em muitos países. E inerente a um país das dimensões que a gente tem, com uma parte dos dados sendo coletados ainda no Boiçucanga, eu anotava o prontuário na mão. Né? Eu trabalhei no pronto-socorro municipal da Lapa. Fez o exame de manhã, às vezes eu não conseguia nem pegar o resultado para ver à tarde, estava no mesmo lugar. Né? Por quê? Porque o laboratório caiu o sistema, o paciente esqueceu o exame em casa, mas faz de novo. Faz no mesmo dia, né? Porque às vezes estava esperando sair um resultado. Faz outro raio-X aí. Faz outro. É assim, é uma total desintegração, total. Tem várias dificuldades, tá aí. Primeiro, uma questão de estrutura de dado. Quando a gente fala assim, dados, né, é uma coisa que eu tenho estudado bastante ultimamente, né, longe de ser um especialista, mas assim, falando até de um quase como um leigo, mas que, enfim, tem se debruçado pelo menos na questão de dados de saúde. Um dado estruturado é quando é um dado que eu consigo compartilhar ele, vamos supor, entre dois, vamos pensar entre dois prestadores, e eu consigo, por exemplo, falar que aqui eu estou falando de um número, e isso aqui está chegando como um número que está referente, por exemplo, a um exame. Muitas vezes eu tenho uma foto que não é exatamente aquele dado, é uma imagem que está ali, que contém o dado que eu quero, mas ele não está estruturado. Ele é simplesmente uma imagem, um PDF que é uma imagem. Então, então, assim, eu primeiro preciso saber se, quando eu falo de integração de dados, como é que está a estrutura desses dados. Eu tenho laboratórios que têm isso estruturado, eu tenho outros planos de saúde que têm isso com relativa estrutura, e tem outros que não têm. Quando não tem, eu tenho que fazer um primeiro momento para eu tentar estruturar isso. Eu preciso ler esses exames, eu preciso... E aí entra um ponto super importante. A gente fala de inteligência artificial para a saúde, isso está muito longe ainda. Por quê? Eu estou lidando aqui com um exame, por exemplo, de câncer. Como é que eu vou confiar numa inteligência artificial que tem uma taxa de erro ainda grande, por exemplo, para leitura de imagem? Eu não tenho margem para erro. Eu vou falar que a pessoa tá tudo bem, ela fez um rastreamento com o nosso processo e não tem câncer, mas tem. Como é que eu não posso ter esse erro, né? Eu não posso... A minha margem para errar é muito diferente de outras ferramentas. Ele mandou aqui uma informação meio errada, enfim, deu uma recomendação de... eu pedi eu dei uma orientação para escrever um e-mail, o e-mail veio meio errado. Agora, quando eu tô falando de ler o meu exame e me fala se tá tudo bem, aí a gente entra num outro grau de complexidade, um outro grau de tolerância. Tanto que a Anvisa, ela é muito resistente ainda ao uso de ferramentas de inteligência artificial até para organização de dados em saúde. Tem muita dificuldade de fazer isso. Então, a resposta para a tua pergunta, Marcelo, assim... É um trabalho de formiga mesmo, de receber os dados dos pacientes. Tipo, a gente pode usar, no nosso caso, a gente até usa o WhatsApp para receber esses dados desses pacientes. Esse dado chega pra gente, aí tem 3 camadas de dificuldade. Se isso vier como uma fotografia, isso é um grau de dificuldade extremo para eu resolver. Porque você tem que... É manual, eu tenho que fazer quase que manual, ou eu uso alguma coisa para ler. Ainda é caro usar... Porque cada vez que eu pego lá uma ferramenta que faz leitura de imagem e essa imagem obtém esse dado, estrutura esse dado, isso também é caro para fazer. Então, e aí eu tenho processos um pouco mais simples. Quando eu tenho, por exemplo, laboratórios que já tem hoje, os grandes laboratórios têm isso, têm resultados já estruturados em bancos de dados. Mas entra um outro problema. Problema de lei geral de proteção de dados. Exatamente. Né? E então, é uma outra coisa que eu vou te falar. A medicina, ela investe super em segurança. Exato. Joint para todos os lados, mas os dados são desintegrados. Você concorda comigo? É uma loucura. É uma loucura. Ou eu tô errado, se você quiser falar. É uma loucura. É uma loucura. A gente, assim, do ponto de vista de dados em saúde, dados de prontuário, tudo, a gente tá, assim, tem muito trabalho a ser feito nisso, né? E assim, a nossa postura, né, nosso trabalho foi muito assim, olha, eu não tenho como confiar em nada que tem por aí. Eu tenho que começar um trabalho do zero. Então, quando a gente começa o nosso trabalho de prevenção,
Eu não plugo lá no prontuário de algum lugar para tentar pegar o dado, eu começo do zero e o dado que está dentro do nosso sistema, ele está todo organizado. Você insere o paciente te traz os dados. Exatamente. E tudo é inserido nessa ferramenta. Exatamente. Eu vou falar até uma curiosidade para vocês. Você tem um banco de dados do paciente que você está rastreando. Um banco de dados. Não importa onde ele fez o exame. Não importa, não importa. Isso é importante. Tem um... Só vou dar um passo para falar um comentário, assim. A gente acredita muito, assim, que essa coisa de fazer o rastreamento, tem muita gente, deve ter gente que até ouvindo, que fala assim, não, mas eu quero muito fazer. Esse é o paciente mais fácil pra gente, que ele quer vir. Mas eu tenho uma grande monte de paciente que não tá muito afim de fazer o rastreamento. Mesmo com história na família. Eu vou ter que perder meu dia de trabalho, vou ter que fazer exame, tô bem. Por que eu vou fazer isso? Que é a maioria da população. Ou seja, o check-up, ele tem gente que quer, mas ele não é uma coisa muito aspiracional, assim, eu quero fazer meu check-up. O que é aspiracional é assim, eu tô com uma dor de barriga, eu quero agora ver o que tá acontecendo. Agora, se eu não tenho esse problema, o que eu vou fazer? Que nem o carro. Puta, eu vou ter que levar na revisão, perder meu dia aqui, minha manhã, eu vou ter que levar na revisão, ter que pagar ainda pra fazer isso. Saco. Puta, é um saco. Desculpa o termo, um saco. Então, a gente trabalha numa lógica de, assim, isso é algo, o rastreamento, já até como o Dr. Edson colocou, é uma coisa que é tão importante que ela tem que ser feita a nível institucional. Eu gosto de fazer um exemplo com o cinto de segurança. Você pode gostar, você pode não gostar. Você não tem escolha. Você precisa usar o cinto de segurança. Por quê? Não é só você causar um problema para você mesmo. Isso vai ter um custo enorme para o sistema de saúde. E a gente não tem como arcar com isso. Então, assim, hoje, pra gente, é quase que inadmissível, né? Eu até tô falando um pouco do lado dos planos de saúde, dos convênios. É inadmissível você ter uma pessoa que ela tá desenvolvendo uma doença, como por exemplo um câncer coloretal, porque ela, eu não quero fazer meu rastreamento, né? Então o que eu quero, qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo sempre é trabalhar para facilitar esse processo, fazer a coisa mais fácil possível, para deixar quase que na boca, assim, a pessoa realmente não quer fazer, só se ela realmente falar, eu não quero de jeito... Mas quero assim, saber. é quase como, putz, você chegar uma avaliação no teu celular, você vai avaliar, vai dizer os exames que você precisa fazer, já vai te plugar num médico que vai te ouvir se você tiver um problema. Você já tem um tratamento proposto para isso. A gente tá tentando realmente, assim, facilitar o máximo possível, e é um momento que o nosso sistema de saúde precisa muito disso. A gente não tem mais como arcar, e hoje, se você pegar uma distribuição de custos de saúde, 30%, 40%, 50% estão dentro dessas condições rastreáveis, né? Ou seja, eram custos que, volta até na primeira coisa que eu falei, né? Não é possível que a gente esteja investindo, a gente precisa de tantas coisas que a gente precisa para cuidar, tantas coisas que estão faltando dinheiro. Por que a gente está gastando com coisas que a gente já poderia ter resolvido por meio de coisas simples? Os convênios médicos estão investindo muito nessas clínicas de prevenção, né? A gente vê muito mais hoje, né? Antes, quando você recebia propaganda de um convênio, você recebia, vai para tal hospital, mostra. Hoje eles falam muito nas clínicas de prevenção, né? Inclusive eu acho que eu vi o Einstein abrir umas 4, 5, que você vai lá, você passa por uma equipe, e eles, enfim, é a tendência do convênio agora, é chegar antes. Se o convênio não estiver pensando nisso... Ele vai quebrar. Se já não quebrou, né? Os convênios hoje estão sobrevivendo à base de reservas financeiras que eles são obrigados a ter. Eles têm que ter uma reserva, porque se a pessoa teve um problema, eles precisam ter como arcar, prestar aquele serviço. Então eles estão sobrevivendo, né, de maneira genérica, quase todos, à base dessas reservas, né? A gente está ouvindo muito assim, sinistralidade. Sinistralidade nada mais é do que o quanto que uma pessoa está gastando com a sua saúde, dividido por quanto foi o valor que ela está pagando pela mensalidade do convênio dela. Então, se ela paga R$100 por mês e a despesa médica dela está sendo R$100 por mês, essa sinistralidade que se fala tanto, está 100%. Tá 100%. Um número mágico aí que as operadoras olham é 70%. Você fala assim, mas por que 70%? Né? Por que não outro número? Porque ainda o seguro ele tem que pagar toda a despesa administrativa dele. Tem lá o pessoal do administrativo, tem o pessoal de vendas, então tem todo esse custo que está dentro desses 30%, que seria essa margem, né? E hoje as operadoras estão operando assim com uma sinistralidade elevadíssima. É uma equação super complexa, né? Não é uma coisa que vai resolver isso. Tem fraude, tem uso abusivo de exames, tem esse pessoal que faz páginas e páginas de exames, tem procedimentos médicos superfaturados. E, na nossa visão, um tijolinho muito importante nessa muralha é a parte de rastreamento. Então, se tem uma operadora hoje que não está olhando
para rastrear doenças preveníveis, que é algo que é acionável, ou seja, eu consigo fazer alguma coisa em cima. Tem coisa que eu não consigo fazer. Acidente de carro, não consigo mudar muito isso. Doenças raras, como é que eu vou mudar a incidência de doenças raras? Todas as operadoras estão sujeitas a esse risco. Agora, as doenças preveníveis, que são uma parcela super relevante desse custo, se você não está olhando para elas, eu, assim, sinceramente, não deve estar preocupado com a assistência. Exatamente. E isso eu estou te falando no nível global, né? No nível individual, nós como médicos temos uma preocupação de que essa pessoa não esteja sujeita a todas as doenças que a gente falou agora, são super graves. A gente não quer que ninguém esteja sofrendo as complicações, essas condições. Então, nós vemos a prevenção como uma política institucional. Então, hoje a gente tem trabalhado com planos de saúde, temos trabalhado com empresas que fazem esse processo de rastreamento populacional. É para todo mundo. E integrando dados do integrando dados do paciente, do zero, a gente consegue fazer esse banco. E a mais beleza de tudo é que o seguinte, como a minha recomendação partiu de um raciocínio clínico, que nada mais é do que um risco, estou olhando um risco para definir qual é o exame. Quando eu mapeio a saúde de uma população através de uma ferramenta como essa, eu consigo depois agrupar os riscos e entender qual que é a demanda daquela população. Então, será que eu tenho ali uma determinada empresa ali que contratou um plano de saúde que tem, sei lá, seus 1.000 colaboradores, seus 1.000 beneficiários, que tem um problema que está associado a tabagismo? Ou pode ser uma população mais jovem e o problema é prática de atividade sexual desprotegida? Ou será que não tem nada a ver com isso? É um problema de saúde mental, é depressão. Essa população está com problema de depressão. Consumo de álcool, droga. Hoje, os gestores estão às cegas. Eu quero que vocês pensem, vocês devem ter plano de saúde. Quando que o plano de saúde ligou para vocês para saber como é que vocês estão? Não existe, não. Não tem isso. Aliás, é uma prática que eles estão tentando. Tá nascendo. Tá nascendo e é uma via sem volta. Já perceberam que eu acho que lá nos Estados Unidos isso já está bem avançado. Os Estados Unidos, que era um país da super especialidade, os caras voltaram para a medicina geral, para o generalista, para prevenção, ligar, saber, gerir, porque o custo é bem menor. Exatamente. E dá mais qualidade de vida para o paciente. Então, objetivamente, sua ferramenta ela integra dados. Exatamente. Qual é o nome dela? MAR. MAR. MAR Saúde. Você integra dados e você identifica riscos. É isso. A gente acredita que o problema, o processo de rastreamento, ele é de cabo a rabo. Ele é coletar o dado na ponta do paciente, garantir que esse paciente faça o exame, porque não basta eu chegar e falar assim, tá aqui seu risco. Eu preciso garantir que essa pessoa fez o exame. Porque é quase como se eu colocasse a bola no balcão e falasse assim, olha, você tem um risco de ter câncer coloretal, eu coloco a bola no gol e o paciente não faz o exame, eu perdi a oportunidade de fazer o rastreamento. Então, hoje a gente presta um serviço para planos de saúde, né, empresas, em que a gente faz esse mapeamento da saúde, dessa base, dessa carteira, e a nível individual a gente vai fazendo essa gestão da prevenção, né, apoiando o profissional que está recebendo esse paciente depois para dar continuidade ao tratamento se for necessário e identificar aqueles pacientes que precisam de mais ação. E a nível populacional, da mão do gestor, a gente está justamente vendo quais são os riscos que precisam ser trabalhados e até integrar isso com projeções de risco financeiro mesmo. Olha, eu tenho que trabalhar nessa população urgentemente ou diminuição de risco cardiovascular por meio de programas. Então, a gente funciona como uma... Por isso que eu falei que o rastreamento é tão legal. Como é um processo recorrente e eu vou atualizando esses dados, eu vou dando visibilidade para o gestor se aquelas medidas que estão sendo implementadas estão diminuindo esses riscos ao longo do tempo. E como eu já tenho uma base histórica para dizer quais são os custos dessas condições, a gente consegue, ao longo do tempo, ir mirando a diminuição desses custos, né, que em última instância é essa sinistralidade. Então, é uma ferramenta que envolve medicina populacional, né, gestão populacional, mas tem na sua essência a medicina baseada em evidência, os algoritmos médios e o raciocínio clínico. Então, esse é mais ou menos o nosso trabalho hoje, com vários desafios do setor, o setor complexo, mas a gente tem tido resultados muito legais aí com os clientes que a gente tem atendidos. Que legal, hein? Então já começou, então. Todo vapor.